Senhor, como é bom, né, ouvir o louvo a Deus. Quero agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, pela minha viagem, foi tudo em paz, apesar de que foi uma viagem diferente, né? Esse ano eu fui, não fui com aquela alegria, aquela saudade de ver minha família. Eu tinha ido em abril, né? Tinha voltado no final de abril, foi um momento totalmente diferente, né? Eu viajei às pressas, Deus preparou tudo. Nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus maravilhoso. Quando eu vi pela manhã, né, fazia 13 dias que a minha sogra tinha falecido, e quando eu peguei o celular de manhã, a primeira notícia que eu vi foi que eu olhei no grupo da minha família, o meu irmão colocou: nosso pai hoje partiu, nosso pai hoje descansou. Então, assim, por mais que a gente já viesse sentindo que estava bem próximo, o Senhor já tinha falado comigo ao meu coração, quando eu estive lá, quando eu voltei, retornei para cá, e eu senti, eu comentei com algumas pessoas, a pastora Márcia sabe que eu falei com ela e eu não lembro mais com quem, meu pai está bem pertinho, mas eu não esperava que ia ser naquele dia, né? E quando eu pego, partiu, e foi um misto de emoções, de sentimento, de choro, de saudade, de dor, de reviver tudo de novo. E aí eu fiz uma oração: Senhor, eu queria muito ir para Brasília. Todo mundo sabe que você comprar uma passagem de repente assim é só a mão de Deus, porque eu não tinha um centavo. Eu disse: Senhor, eu não tenho um centavo. E a pia estava com um monte de louça, eu comecei a lavar a louça. Senhor, eu sei que se for a tua vontade, o Senhor vai preparar essa viagem. E aí eu falei, a minha cunhada falou comigo, a mãe da Valentina, né, disse assim: Edna, eu vou olhar aqui quanto é que está a passagem. E outra pessoa, que ela é uma irmã de fé, uma amiga que Deus colocou nas nossas vidas, uma pessoa que ora e que tem cuidado de nós, da nossa família, que tem apoiado a nossa igreja. Ela não congrega com a gente, mas é uma bênção, ela é uma bênção nas nossas vidas, em todos os aspectos. Não falo de financeiro, eu falo de palavra, de apoio, de que você chegar junto de alguém não é só com dinheiro, né? Mas até isso Deus fez, né? E resumindo, concluindo, a minha passagem foi R$2.515 de ida. E aí a minha cunhada comprou, e quando eu vi essa pessoa me mandou uma mensagem, né? Eu quero comprar a sua passagem. Aí eu disse: irmã, a minha cunhada acabou de comprar a ida, mas eu não tenho a volta. Ela disse: pois eu vou comprar a sua volta. Eu disse: amém, glória a Deus. E ali eu me derramei diante do Senhor. O Fábio nem sabia, porque eu tinha acordado 6h30 da manhã, e eu saí dando a notícia bem delicada, né? Meu pai morreu, não acredito. Foi assim que eu acordei todo mundo lá em casa. E aí Deus preparou a minha ida. Deus usou outras pessoas, mais 2 pessoas financeiramente. Uma que já congregou com a gente: pastor, eu que é que eu posso lhe ajudar? E ela mandou uma oferta para mim. E outra pessoa daqui da nossa igreja e disse: pastor, eu sei que tu tá lisa, eu vou te abençoar. Então a gente vê o cuidado do Senhor. E eu fui tão cansada que eu passei a noite virada. Eu lembro que eu fui no avião, eu nem comentei nada com o Fábio, que não deu tempo. Era um homem de um lado e um homem do outro, e a gente fica sem poder se mexer. Eu disse: meu Jesus, se eu mexesse para um lado, eu morta de sono. Se eu mexesse para o outro, eu só fiz fazer assim, ó, na cadeira da frente. Botei minha cabeça, nem virei o banco, a cadeira. Eu fui a viagem todinha. Eu só lembro que eu encostei minha cabeça. Quando eu acordei, foi assim, chegou. E aí eu desci, foi diferente, mas eu vi o agir de Deus, o cuidado do Senhor. O sepultamento do meu pai, o velório foi à tarde, né? Tinha quase 100 pessoas, plena semana. Tinha uns 10 pastores. E assim, um momento como no da Dona Rosena foi um momento difícil de perda, que a gente chora, que a gente sente a falta. É uma lacuna que ninguém vai preencher. É uma lacuna, é um pedacinho da gente que vai junto. Só quem viveu sabe o que a gente sente. Mas a gente precisa seguir, a gente precisa continuar, né? A gente pede força a Deus. Tem dia que é mais difícil, como para minha irmã, muito difícil, mas a gente precisa seguir. Hoje eu queria, a palavra que o Senhor falou no meu coração, desde antes de ir para Brasília, o Senhor já vinha ministrando no meu coração sobre a família de Abraão. Abraão, que era conhecido como amigo de Deus e o pai da fé. Mas a família de Abraão, e Abraão não é uma pregação voltada para a família, mas é para todos nós individualmente.
Eles tiveram muitos conflitos, muitos momentos difíceis, assim como as nossas famílias. E você pode dizer assim: pastor, a minha família é uma família complicada, eu tenho lutado, eu tenho tentado, mas eu não vejo nada acontecer. Cada dia que se passa são dificuldades, meu casamento não está legal, meus filhos não estão legal, a vida financeira não está legal, minha vida espiritual não está legal, nada está legal, a minha fé não está legal, eu estou me arrastando. E o Senhor, eu tenho pedido muito ao Senhor que Ele abra a minha compreensão, o meu entendimento, para mim ser coerente o que eu vivo com o que eu falo, com o que eu creio. Eu tenho pedido muito ao Senhor. E quando eu li essa passagem, eu já tinha lido muitas vezes, Deus, Ele falou assim bem claro, algumas coisas, Ele trouxe clareza ao meu coração. Ele trouxe clareza à minha vida como mulher, como mãe, como pastora. Alguns momentos que eu já vivi, o Senhor trouxe a clareza de muitas coisas. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Eu não vou ler o texto agora, porque nós vamos ler no decorrer da palavra, mas como eu iniciei, né, a família de Abraão e de Sarai, que era Abrão e Sarai, né? Eles tiveram muitos conflitos. E tudo começa quando Deus chama Abraão, né? Como a gente vê no começo, Deus chama Abraão e Sara para uma terra longínqua, né? Ele diz que Abraão deixa sua família, sua casa, sua parentela e eles obedecem ao Senhor. Mas no decorrer da caminhada de Abraão, assim como as nossas vidas, na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, financeira, profissional, também acontecem alguns obstáculos. Tem coisas que são nós que somos nós, né, que proporcionamos, que sofremos consequências das nossas escolhas, mas tem coisas que são da vida mesmo, que são impostas e a gente tem que enfrentar, né? Como é o caso de uma perda, você não quer, mas você tem que enfrentar, você não tem o que fazer. E às vezes a perda não é só a morte de alguém, é o seu casamento que você está vendo, ó. E a gente às vezes fica imóvel sem fazer nada e só querendo cobrar do outro e a gente não faz nada para que nada mude. E Abraão, quando Deus chamou para ele ir para essa terra longínqua, né, na trajetória dele, ele e a sua esposa, a gente vê o primeiro, Abraão era um homem de Deus, mas ele também tinha suas falhas, como nós temos. A gente vê aqui, quando Abraão, eles vão para o Egito, né, e ele fala para Sarai: não diga que você é minha esposa, porque Sarai era uma mulher muito bonita, né? A Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, uma mulher que chamava a atenção. Então ele disse: eles vão te ver e vão pensar e vão me matar. Então ele teve medo. Foi o primeiro medo, uma das, né, que foram muito. Eu queria citar só algumas coisas da trajetória deles para a gente ir para realmente eu quero que Deus falou ao meu coração. Então Abraão enfrenta esse medo e realmente aconteceu. Quando o faraó e os príncipes viram Sarai, que era Sarai ainda, ele mandou buscar a Sarai e a fez como esposa. Mas Deus tinha uma promessa. Quando Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida, pode acontecer o que acontecer, mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na nossa vida. Amém, queridos? E aí o que acontece? Deus castiga com praga o faraó, e aí ele diz: o que foi que você fez? E devolveu Sarai para o seu esposo e abençoou ele com muitos recursos. Ele era um homem de posses, né, Abraão. E aí foi o primeiro medo. E o que Deus falou ao meu coração para passar para vocês, principalmente para os homens, olhem para mim. Homens servos do Senhor, homens de Deus, com suas falhas, mas são homens de Deus, com defeito, mas são homens de Deus, que querem acertar, mas que muitas vezes erram. Deus falou ao meu coração para falar para os homens: Deus te deu a missão de ser o sacerdote do seu lar. Deus te deu essa missão. E como você tem executado o seu papel, a missão
que Deus te deu. Aí você diz: pastor, o meu marido não é cristão, ele não crê, ele não vem para a igreja, ele não me apoia, ele me critica, ou até ele crê, mas ele não vem, não importa qual seja a situação. Queridos, a salvação é individual. Claro que você não vai confrontar o seu cônjuge, nem vai obrigar seus filhos a vir. Você vai orientar. Mas o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do Senhor. Nunca desista da sua família. Seu marido não vem, meu amor, sinto muito. O Fábio faz isso comigo. Eu casei com 17 anos. O Fábio ia para a igreja, eu queria ficar em casa com preguiça. Pregada nas novelas mexicanas, vivia pregada nas novelas mexicanas, vivendo uma vida mentirosa, coisas que hoje tem outros atrativos, que é uma internet, que são coisas que atraem a Netflix, sei lá, tantas coisas aí que eu sou desse mundo, mas tem coisa que eu nem tenho tempo, e o tempo que eu tenho eu procuro ocupar com alguma coisa que vai me edificar. Não estou dizendo que você não veja, cada um, Deus faz de uma forma, mas a gente também tem que priorizar, queridos. Se a gente alimenta o nosso corpo, prioriza a nossa carne, a carne vai soar mais alto. Se você só alimenta a carne, só tem tempo para a carne, quem é que vai falar mais alto? A boca fala o que o coração está cheio. As nossas atitudes, elas vão externar o que você vive no seu dia a dia. Se você se alimenta de coisas que não vão alimentar seu espírito, a sua carne vai estar o tempo todo elevada. Se você e eu alimentamos o nosso espírito, então nós vamos ter atitude condizente com o que Deus quer para nós. Que é isso que Ele quer para nós. Então o que foi que Abraão fez? Por medo, entregou a mulher dele. Queridos, os homens, você diz: não vou entregar minha mulher, não, muito pelo contrário, eu morro de ciúme. Mas será que você não está entregando de outra forma? Se você não tem, como o pastor falou aqui, o devocional, se você não tem lutado pelo seu casamento, minha mulher é uma chata, quando começou era tudo às mil maravilhas, mas hoje é uma chata, só tem tempo para isso, é rabugenta. Queridos, pelo amor de Deus, esse não é o papel. Ontem nós aprendemos com a mulher de Ló e com o próprio Ló, que eles foram momentos horríveis que ninguém queira estar na pele deles, né? Perderam tudo, perderam o filho, perderam tudo. Quem somos nós para julgar também a mulher de Ló? Claro que ela não teve tanta sabedoria naquela hora, mas a gente não tem que ver uma atitude de uma pessoa, né? A gente tem que ver um tudo. E Ló? Então, queridos, nós precisamos lutar pelo que nós queremos, aquilo que é nobre. Não desista do seu casamento, não desista do seu marido, não desista de ver os seus filhos no caminho do Senhor, não desista de ver sua parentela. Meu filho é esquizofrênico, minha família é bipolar, eu vou abandonar. Queridos, não foi para isso que Deus nos chamou, não. Deus nos chamou para fazer a diferença. Se alguém da sua família é bipolar, é esquizofrênico, é depressivo, é ansioso, que você seja canal de bênção, eu e você. Quando eu falo você, eu me incluo. Eu sou a primeira. E eu tenho pedido ao Senhor para mim não me acovardar, para mim falar aquilo que o Senhor nos chamou. Deus não, eu sei que eu sou repetitiva quando eu venho aqui, eu venho poucas vezes, mas às vezes eu repito algumas coisas que é o que Deus fica falando ao meu coração. Deus não nos fez para a gente acordar, trabalhar, dormir, namorar, sei lá, só isso. Deus nos fez para o louvor e para a glória dele. Deus não te fez para você vir uma vez, ou toda quarta, ou todo domingo, ou toda mulher, toda consagração, os casais. Você pode até ir para tudo, ou você não pode ir para nada. Não foi só para isso, queridos. Tudo que a gente fizer para Deus ainda é pouco. Deus, ele não precisa de mim, de você. Eu e você que precisa de Deus. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E a gente sem Deus, a gente não é nada. Nada a gente é sem Deus. Nós só estamos aqui vivos hoje porque Deus quer. Se Deus quisesse, você já tinha morrido. Eu não estava mais aqui, nem você. Nós estamos aqui porque Deus, ele quer. E ele tem propósito na tua vida. Então, queridos, Abraão aqui, ele simplesmente entrega a Sara, né?
E não estou criticando, ele teve os medos dele, mas vocês acham que foi fácil para Sara? Né? Ela foi entregue, o marido dela, já pensou? O marido da gente diz, vai lá para outro homem ali, que eu estou com medo deles me matarem e ficar comigo, então vai lá. Então não foi fácil para Sara. Tu matava ele, não era Márcia? Então, queridos, não foi fácil para Sara, né? E você, marido, Deus te deu essa missão. Então, meus queridos, por favor, orem, lute pela sua casa, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos. No capítulo 15, versículo 4 de Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Deixa eu bem rapidinho aqui que eu não tinha aberto. 15, 4. Os irmãos podem deixar Gênesis, eu pedi, né? Para deixar aberto. 15, 4 diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, o teu herdeiro. Então Deus, ele fez uma promessa para Abraão, que Deus daria um herdeiro a ele. Queridos, e a gente percebe que com o passar do tempo, quando Deus, ele nos promete, e quando demora muito a acontecer algo que você tanto esperou, que você tanto almejou, a nossa tendência é a nossa fé fraquejar, é a gente desanimar diante daquela espera que é tão longa. Eu espero tanto por isso. Teve coisas nas nossas vidas que o Senhor já cumpriu, você pediu, outras ainda não se cumpriram, outras que nós almejamos, não sabemos nem se é isso que realmente Deus quer para nós. Mas eles esperaram esse filho, né, que é Isaac, e o filho da promessa, e o filho não veio, demorou muito, e Sarai pegou atalhos. Ela foi dar um jeitinho. Queridos, nós temos que ter o cuidado da gente não querer dar um jeitinho em situações. Eu, Edna, já quis dar jeitinhos em algumas situações. E eu não fui muito feliz. Eu me arrependo amargamente de ter dado esses jeitinhos. Eu poderia ter descansado em Deus e ter esperado em Senhor. Mas, como eu falei, a nossa vida com Deus, ela vai construindo, né? Vai sendo construída. E eu me lembrei, eu até comentei com o Fábio essa semana, que Deus me trouxe à memória a passagem daquele cego, o cego de nascença, o cego de Betsaida, né? Aquele homem, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. E ele viveu ali a sua vida inteira cego. E aí ele escuta falar de Jesus. E ele estava ali. E ali aquele lugar era conhecido como um lugar que não acontecia milagres, né? Os milagres que eles não criam, não acontecia porque eles não criam. E aí ele vivia ali no mesmo lugar, na mesma situação, a vida toda, acomodado, numa zona de conforto, acostumado. E acho que não sei se ele cria que um dia ele ia enxergar. Mas quando ele escuta falar, alguns amigos ajudam e ele vai até Jesus. Mas Jesus não o curou naquele lugar. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto que nós estamos, do comodismo. E Deus quer nos tirar desse lugar onde nós estamos hoje, acomodado. Quer seja qual for a área da sua vida e da minha vida que nós estamos acomodados. O Senhor, ele está falando aos nossos corações que ele quer tirar essas vendas dos nossos olhos. E o que foi que aconteceu? Jesus leva ele para fora e toca na vista dele. Aí Jesus pergunta: estás vendo? Aí ele disse: não, eu ainda não estou vendo nítido, eu estou vendo como árvores. E aí o que foi que a gente aprende com isso? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vivia cego antes. Quando a gente conhece a palavra de Deus, aí começa a clarear, as coisas começam a mudar. Mas para a gente ver com clareza, é necessário que a gente leia a palavra do Senhor, que é bússola, ela é vida, que a gente conheça. Como nós vamos confiar em quem a gente não conhece? Não tem outra forma da gente confiar em Deus e conhecer a Deus se a gente não lê a palavra dele. O manual dessa caixa de som, quem fez a caixa de som, ela sabe como a pessoa que fez sabe como ela funciona. Eu não sei. Deus nos criou, Deus nos fez, ele sabe. Nós nascemos para nos relacionarmos com ele. Se a gente não lê a palavra,
Se a gente não estuda, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de oração, não se envolve nos trabalhos da igreja, a gente vive uma vida alheia, distante de tudo, de todos, se isola. Jesus amado, eu já estava pensando, meu Deus, tem muita gente vivendo como zumbi. Viva como zumbi, trabalha, vai para casa, dorme, acorda, come. Zumbi. Enquanto isso, vidas estão morrendo. Enquanto isso, nossos filhos dentro das nossas casas, a gente nem vê, às vezes estão morrendo na internet, vendo e fazendo coisas que a gente nem percebe. Enquanto isso, a gente está domesticando o pecado dentro da nossa casa, porque o diabo segue e a gente acha tudo normal. Tudo é normal. Não, isso aqui é normal, é relativo. Nós vivemos em outros tempos, agora tudo é normal, tudo é atualidade. Agora é assim, queridos, nós temos que abrir nossos olhos. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos hoje. Então Sarai, ela pegou atalhos. O que foi que ela fez? Ela chega para Abraão, ela sugere. Foi ideia de Sara, viu? Lembra que naquela hora eu falei que Deus chamou a atenção dos homens para cuidar do emocional, da sua casa, dos seus filhos, do espiritual. Agora Sarai aqui, olha o que é que ela faz, a Sarai. Pega atalhos. Naquela época era normal, era costume, quando a mulher, a esposa não tinha filho, era estéril, o marido ele podia ter filho com a serva da sua senhora, então era normal. Então o que é que acontece? Sarai tinha Agar, que era uma egípcia. Agar, ela, não sei se foi quando eles estiveram, né, lá no Egito, mas ela tinha essa serva. E aí o que é que acontece? Sara vai lá para Abrão e dá a ideia. Vamos, já está demorando demais a promessa, já que ela não chega. Então Abrão deita-se com a Agar. A ideia de quem? De Sara. Olha os conflitos, gente. Ideia de Sara. Não foi a Sarinha ali não, né, Sarinha? Ideia da Sara. A Sarai vai lá e diz: deita com Agar. E Abraão também não questionou, porque ele poderia ter dito: não, Sara, vamos esperar pelas promessas de Deus, né? A Sara, ela já era avançada em idade, mas não era. Eu estava fazendo uns estudos e eu vi que era uma média de, se eu não estiver enganada, viu, gente, de 40 a 40 e pouco nesse tempo, se eu não estiver enganada, eu acho que eu entendo. Mas que a gente pensa assim, quando ela teve o filho, ela já estava com a idade bem avançada, ela nem menstruava mais. Mas aí nesse percurso, e aí a Sara era já bem madura, com não sei quantos anos H tem, só fala que ela era egípcia, né? E aí dá a ideia para o marido, olha que ideia ela vai dar para o marido, que o marido tenha relações com Agar. E aí Abraão vai e tem. E o que é que acontece? Agar era uma mulher sem voz, era uma mulher sem vez, ela era escrava, ela era serva. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. A gente vai ler alguns versículos, é uma história muito longa, não tinha como eu ler tudo, eu estou contando, mas eu convido vocês, se já leu, leia novamente, a partir do 12. Aí, o que é que ela vai? Ela dá a ideia, ele tem a filha, ela deita-se e engravida. Mas aí, quando a Agar engravida, ela cresce, ela vai provocar a senhora dela. Ela era a serva, a escrava. Eu tinha coisas que eu vi agora que eu não consegui ver, mas a Agar, ela vai lá e provoca a Sara. Agora eu estou falando a minha linguagem, né, viu? Ela não falou isso não. Agora eu sou a mãe do herdeiro, você é uma estéril. Eu não sei como era que ela provocava, porque a gente achava, a Penina provocou muito, mas a Agar também, quando ela se viu ali esperando um filho de Abrão, ela fez também isso, ela provoca a Sara. E Sara, por sua vez, foi lá para Abraão. Sabe o que ela foi dizer? Abraão, agora tu se vira. Tipo assim, ela me tratou mal, ela está me tratando mal. Abraão, não senhora, foi você que inventou essa história, faça com ela o que você quiser. Queridos, preste atenção, é muito fácil a gente faz nossas mancadas, somos sujeitos, e a gente querer transferir o erro para outra pessoa. Seja para o nosso... o meu casamento está mal porque é culpa sua, porque você fez isso, é só culpa sua. E você não errou, e eu não errei. Aí ela vai para Abraão. Abraão, não senhora, foi você que empurrou a Sara para mim. Se vire, faça o que você quiser com ela.
Aí sabe o que aconteceu? A Sara não aguentou a pressão. A Sara vai com tudo para cima de Agar, humilha Agar. E o que é que Agar faz? Foge. Agar fugiu para o deserto. Fugiu. Foi muitas vezes na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora a gente foge dos nossos problemas, mas não foi para isso que Deus nos chamou, para a gente fugir. Que confiança é a nossa? Gente, a gente é incoerente, eu também. A gente diz que ama Deus, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus, Ele realmente é. Deus é tudo. Tudo isso e muito mais. Ele é além do que nós pensamos. Mas aí a gente diz que ama Deus, que Deus é o nosso provedor, que Deus cuida. Aí no dia que está faltando o arroz, aí você vai e diz assim: amanhã eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, amanhã eu não tenho isso. E você diz que Deus é o provedor, que Deus, Ele diz que na palavra dele que nunca viu o justo mendigar o pão. Ele diz a palavra dele e Ele cumpre o que Ele fala. Mas a culpa é nossa, gente, nós que não acreditamos, nós que duvidamos, nós que na hora do aperto faz como Agar, foge, a gente não enfrenta e não confia realmente, não depende de Deus totalmente. Então Agar foge de Sarai. E aí ela chega para Agar e fala sobre o herdeiro. Eu já falei sobre isso, né? Então ela vai e foge. Ela foge para o deserto. E o que é que acontece? O anjo fala com ela. Deus fala através daquele anjo: Agar, para onde vais? De onde vens e para onde vais? Deus, Ele pergunta para mim e para você nessa noite: de onde você vem? Ele cita o teu nome. Para onde você vai? Por que você parou? Diante do desafio, das frustrações, do medo, dos temores, do fracasso, você vai parar? De onde você vem, Agar? Para onde você vai? Volte para sua senhora e humilhe-se. Queridos, muitas vezes essa voz do medo, da angústia, de se achar o tal, a tal, a gente não quer descer, a gente quer que a arrogância, o eu, o egocentrismo, o orgulho fala mais alto. Às vezes a gente quer dar satisfação à sociedade: meu amigo está crescendo e eu estou quebrando. Meu amigo está prosperando e eu estou regredindo. Queridos, nós não temos que ver tudo, tem um tempo para todas as coisas. Se o Senhor permitiu você colher, amém, você plantou, você está colhendo. Eu não falo só nas questões financeiras, eu estou falando principalmente espiritual. Se você é um tempo de escassez, viva o tempo de escassez. Deus chega para Agar e diz: volta lá para a tua senhora e te humilha. Deus está dizendo para mim e para você: volta para o lugar que eu te coloquei, que eu vou te exaltar. Então quem vai te exaltar é Deus. Se você se sente frustrado no seu ministério, na sua vida como mãe: meus filhos não estão na casa do Senhor, a minha família era família linda, perfeita, e hoje está assim. Queridos, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério. Deus, Ele vai fazer na hora certa, no momento certo. Essa família, eles viveram muitos conflitos. E a gente vê que Deus, Ele cumpriu tudo. Depois que Sarai volta para casa, Deus fez uma promessa, que Agar volta, Deus fez uma promessa a Agar: Agar, a tua descendência será numerosa. E Agar volta para Sarai. E aí os conflitos continuam, porque aí é a vez, Deus aparece, o anjo aparece e fala que o filho que Deus havia prometido, o herdeiro, que Deus daria aquele filho. Deus fala isso para Sarai, né? No versículo 7 de Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 16, eu dei pulo, gente, porque senão a gente não ia conseguir. 17, capítulo 16, depois vocês leiam em casa. Aí ele fala no 7, deixa eu abrir aqui bem rapidinho, 16, 7, que diz assim, 16, 7. Tendo-a achado o anjo junto à fonte de água, aqui foi Agar, né? No deserto, a fonte, o caminho, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. E disse-lhe mais o anjo, ele fez uma promessa para Agar. Queridos, Deus, ele tem ouvido o teu choro. Deus, ele tem ouvido o teu clamor. Deus, ele tem visto as tuas lágrimas quando muitas vezes você chora na calada da noite, da madrugada. Seu choro não tem sido em vão por seu sobrinho, por seu familiar. Na hora certa a palavra do Senhor vai se cumprir. Não desista, não desanime, confie. Então ele diz assim, para ela. Então ela, cadê, gente? Eu saí daqui 16:7 no finalzinho, eu estava lendo. Então ele faz uma promessa e promete a Agar que será numeroso. Então, queridos, o que acontece? Nós precisamos realmente descansar no nosso Deus. Vem o filho da promessa, vem Isaac. E aí quando Sara, Abraão, ele dá um banquete para fazer o desmame do Isaac, né? Houve toda aquela rivalidade, a menina volta para casa, Agar volta para casa, Sara fica grávida. E aí chegou a vez da Sara ter o bebê, chegou a vez de desmamar. Quando ela foi fazer o desmame, Abraão faz o banquete. E aí o que é que acontece? Ismael provoca o filho de Sara, Isaac. E o que é que a Sara vira? Uma onça para defender a cria. Sara vai e diz, chega para Abraão. Ismael já tinha média de uns 16 anos, né? E aí Sara chega para Abraão. Que duro para Abraão foi esse momento. Se desfaz, volta para lá, da tua escrava. Ela não diz mais nem serva. Quando ela queria pegar atalho para Agar engravidar, ela diz tua serva. Mas agora ela diz a escrava. Pega a escrava e esse teu filho, que não vai ser herdeiro junto com o meu, e despede-o. Então Abraão, ele consulta Deus e Deus diz: faça o que ela está dizendo. E aí ele pega um odre e enche de água e pão e manda eles e os despede. Foi duro para Abraão? Foi. E para Agar mais ainda, né? Que sai com um filho mais uma vez para o deserto. Dessa vez Agar, ela não fugiu. Dessa vez ela realmente foi expulsa. Ela foi manda embora junto com seu filho. Estou caminhando para o final, gente. E aí o que é que acontece? Nesse momento que Agar, ela foge. Ou ela foge não, ela vai com seu filho. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore, do arbusto, né, lá debaixo da árvore. E ela fica bem longe, para não ouvir o menino chorar. Às vezes a gente está vendo algo acontecendo dentro da nossa casa e a gente não tem ânimo, força, não reage. E a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite: reaja, acorde, faça algo, lute. Você não vai vencer de braços cruzados, vendo as coisas de mal a pior, e você não faz nada, não prioriza. A palavra do Senhor é acorde. Agar vai lá e mais uma vez, gente, olha, lembra que eu falei que Agar fugiu para o deserto? Deus não falou com ela no deserto? Pois quando ela foi e manda embora com seu filho, ela esqueceu que Deus tinha falado e tinha prometido algo. Que o Senhor nesse momento, Ele traga clareza à nossa mente e ao nosso coração, para que a gente possa compreender isso. Ele vem abrir os nossos olhos, assim como daquele cego Ele tirou, e aquele cego viu nitidamente. Que você hoje veja com os olhos espirituais, pelos olhos da fé, que você veja aquele teu sobrinho, tua sobrinha curada e liberto. Pelos olhos da fé você veja o seu filho liberto, seja das drogas, do álcool, da prostituição, da pornografia, dos jogos, do que não é condizente, seja qual for. Como Deus chegou para Sara e falou, quando Sara riu, duvidando que ela ia ter um filho, que ela era avançada em idade, gente, era impossível a Sara ter um filho. Mas Deus prometeu. Deus disse para Abraão: por que ela ri? Aí ela ainda disfarçou: não, eu não ri. Riu sim, você riu sim. Então muitas vezes a gente fica alheio, inerte
diante de algumas situações. E a palavra do Senhor, acorde. Deus quer nos saculejar, gente. Ele quer nos despertar. Em nome de Jesus Cristo. E nós precisamos sair dessa inércia, desse sono espiritual. Nós culpamos igreja, nós culpamos louvores, nós culpamos pastores, nós culpamos outros. Nós que somos menos culpados, e não é. A cura na minha e na sua vida começa quando a gente reconhece o nosso erro. Eu estou errada, eu quero acertar, eu quero mudar. A partir de hoje eu vou orar pelo meu filho, eu não vou desistir. O inimigo pode até dizer que meu filho está perdido, mas eu creio que ele vai ser liberto. Eu creio que meu filho vai ser curado, meu marido vai ser liberto, meu casamento. Eu vou ver o meu marido servindo ao Senhor. É impossível, Deus pergunta para mim e para você, como ele perguntou para Sara: há algo impossível? Há algo demasiadamente impossível para mim? E Deus pergunta: há algo que Deus não possa fazer? Queridos, tudo Deus pode fazer, mas tem coisas que dependem de nós. Cabe a nós. O Senhor está aqui, a palavra dele. Aí você não obedece. O homem peca por falta de conhecimento. Por que você não obedece? Porque você não lê. Porque você não conhece. Porque você não lê, você não estuda, você não se interessa. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a palavra do Senhor. A sua Bíblia é fechada na sua casa. Você pega no domingo quando vem para a igreja, ou quando vem uma vez no mês. Então ela é um livro normal. A Bíblia aberta, vivida e praticada, ela faz toda a diferença. A Bíblia, ela não é mais um livro, ela é um manual de instrução que traz vida onde não tem vida. Tem instrução para casamento, para patrão, para empregado, para mulher, para filho, para mãe, para neto, para sogra, para nora. Ela tem instrução para tudo. Mas a gente não lê, a gente tem preguiça, é muita letra, é cansativo, estou cansado. Não tenho tempo, eu tenho tempo para tudo. Tenho tempo para academia, tenho tempo para o meu trabalho, tenho tempo para o jogo. Não estou criticando, pode jogar, pode ir para academia, pode ir para a faculdade. Você pode ir para o vôlei, você pode fazer o que você quiser. Mas em nome do Senhor Jesus, priorize a casa. Deus, a gente sempre ensina. Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. A família sem igreja, ela não subsiste. Porque na igreja nasce, casa, batiza, apresenta, instrui. Aí você diz: meu casamento é um fracasso. Onde tempo você foi? Quando uma coisa é prioridade para você, que você ama. O meu time está lá no Castelão. Você faz de tudo para estar no Castelão, ou onde você gosta de estar. Mas lá na pastora Márcia, no Henrique Jorge, no irmão presbítero Erandi, pastora Márcia, não tenho dinheiro do Uber. Eu não tenho carro. É longe, é no outro bairro. Por quê? Porque não é prioridade para mim. Quando uma coisa é prioridade, a gente faz de tudo para estar naquele lugar. A consagração, eu tenho tempo, é só para mulher? Não, é para todo mundo. Amanhã tem, vai ser lá em casa. E à noite vai ter mulher. Aliás, perdão, terça-feira vai ser lá também. Aí você diz: não tenho tempo não, no lugar eu estou tão cansada, eu vou dormir. Tirar um tempinho. Amém, queridos, em nome de Jesus, vamos acordar, vamos acordar. Não vamos procurar culpados, não vamos procurar justificativa para os nossos erros. Não vamos domesticar, vamos achar: não, isso é normal, é tudo normal, é tudo light, é a graça, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Nós erramos porque não conhecemos e colhemos a consequência dos nossos erros. Deus, ele perdoa, mas tem consequência. Deus, ele ressignifica história. Ele dá uma chance, ele te dá uma nova oportunidade. E ele está nos dando uma nova oportunidade hoje para a gente acordar e a nossa vida não ser mais como ela é. Uma vida que nós dizemos que somos cristãos, mas da nossa boca sai palavrão, murmuração, reclamação, julgamento. Só sai coisas negativas. Só sai coisas, não sai uma coisa que diz assim: Edna, eu quero mudar o meu linguajar. Não que eu chamo palavrão, nunca gostei. Não vou dizer que eu nunca chamei nada, que eu sou santa. Mas eu quero mudar algumas falas minhas. Eu estou morrendo de dor. Essa dor vai sair em nome de Jesus. Essa dor não faz parte da minha vida. Está doendo, vai passar. Vai passar. Porque o inimigo quer isso. Gente, eu tenho visto pessoas aprisionadas em algumas situações. Na enfermidade, não
não posso, estou doente o tempo todo. Outros aprisionados em outras situações. Gente, vamos acordar. O inimigo das nossas almas quer isso. Ele quer que a gente fique preso a situações que a gente não consiga enxergar, não ter tempo para Deus, não vir à casa do Senhor, porque tudo é um obstáculo. Cansaço, ativismo e correria. Então Deus faz promessa, estou terminando, concluindo de verdade. Eu não li as referências, anotei várias, mas eu contei a história, porque se a gente fosse ler, a gente ia perder tempo. Então H vai, né? E Deus, ela tá ali no deserto e Deus fala. E ela coloca o menino lá e ela vai chorar. Mas Deus disse: H, eu ouvi o choro do menino. Ergue-te, levanta-te, pega o menino, pega pela mão. Eu farei dele uma grande nação. Claro que teve os conflitos que a gente sabe que tem até hoje. Mas Deus honrou, porque Abraão também... Ismael era herdeiro também. O outro era o herdeiro, mas naquela época também, quando o filho da serva, quando nascia, mesmo que a esposa tivesse o filho legítimo, aquele filho também, ele não podia ser deserdado. E Abraão, ele quebrou também esse princípio, que ele deserdou. E o menino foi sem nada, mas Deus exaltou. E foi no deserto que Deus exaltou, e aquele menino cresceu. E deixa eu dizer, ela sofreu e chorou porque não tinha água. O odre secou. Mas bem pertinho dela tinha um poço. E naquela época cavava os poços, e a pessoa que cavava cobria com areia, que era para ninguém ver, só quem fez sabia. E a H, por estar naquela situação ali que ela estava, de desespero, não lembrou das promessas de Deus, assim como a gente é também, ela vai e chora, e quando Deus fala, levanta, ergue-te, ela olha e vê o poço. Ela vê o poço e enche aquele odre e dá água para o seu filho. Eu queria que você ficasse em pé agora, na presença do nosso Deus. Eu queria que lentamente, calmamente, você levantasse a cadeira que você está sentado e você olha, tem uma mensagem para você aí embaixo. Se na sua não tiver, você pega a do lado, não a do vizinho, aqui está vazia. Levanta, tira os empecilhos da mão, bota no chão, fica livre. Olha o que tem. O louvor vai cantar uma canção e eu queria... Encontraram? Será que não tem para todos, Jesus? Encontraram? Procura nas cadeiras vazias. Quem não encontrou? Não encontrou? Levanta a mão, tem umas 5 pessoas. Procura aí, procura mais, as vazias. Aqui na frente tem cadeira. Tem Célia aqui? Tem não? Quem não encontrou vai ficar perto de alguém. Quem encontrou vai procurar alguém que não encontrou e vai ficar pertinho. Queria que você lesse essa mensagem que está aí. Eu queria que ninguém ficasse sem a frase, que alguém leia para alguém que está do seu lado, amém? Agora eu queria, vamos fechar os nossos olhos, vamos ouvir essa canção. Essa canção fala que é Deus, que a voz do Senhor venha sobressair as vozes que vêm na nossa mente e no nosso coração. Aleluias. Olhos, adore ao Senhor. Se você quer vir aqui na frente, saia do seu lugar. Esse deserto que você está passando, você não vai morrer. A palavra do Senhor nessa noite diz: ergue-te, descansa, acalma-te. Se você sentiu o desejo, saia do seu lugar e vem aqui na frente, no altar do Senhor. O Senhor, Ele quer curar as nossas emoções nessa noite, as feridas da alma, as frustrações. Eu preciso calar todas as
Menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, medo do tormento. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vem nos curar nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Continue de olhos fechados, meus queridos. O Senhor, Ele quer nos curar nessa noite. Ele quer curar áreas das nossas vidas que só Ele pode curar. Aqueles quartos escuros, traumas que você tem guardado. O Senhor, Ele quer nos confrontar nesta noite. Ele quer curar áreas que só Ele pode. Tristezas, angústias que têm sido constante na nossa vida. Depressão, ansiedade, falta de fé. Oh Senhor, nos perdoa quando nós duvidamos, quando nós não confiamos em Ti, ó Pai. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia. Vem nos curar, Espírito Santo, nessa noite. Cura de todas as enfermidades emocionais e espirituais. Restaura os casamentos, restaura a nossa vida, a nossa intimidade contigo, a nossa comunhão. Senhor, nos perdoa, perdoa o Teu povo, meu Pai. Assim como o Senhor foi com Agar, com Abraão, com Sara, o Senhor é conosco. Oh Espírito Santo, Tu és o Deus de perto. Tu és um Deus que cura, que sara, que transforma. Tu és um Deus que ressignifica história de vida. Tudo aquilo que estava morto, que possa reviver. Tudo aquilo que estava, Senhor, se acabando, que possa recomeçar. Que hoje os maridos possam olhar para suas esposas com mais amor, com dedicação, com mais carinho. Que as esposas possam ser da mesma forma com seus cônjuges. Que os filhos possam olhar para os seus pais com respeito, com gratidão, com reconhecimento. Que os filhos possam valorizar os seus pais. Que a gente possa cuidar mais uns dos outros. Nos desperta, Senhor. Cura as nossas famílias, sara as nossas famílias, meu Pai. Oh Espírito Santo, nós cremos que Tu estás aqui no nosso meio. Fala conosco, Jesus querido. Fala, Jesus. Glória a Deus.